Olá, para mim hoje é uma grande honra estar fazendo esta conferência, essa palestra, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Este dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, na primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada no início de uma década complexa, né? Foi uma década em que tivemos grandes crises de ordem ambiental, uma delas a crise do petróleo, que mudou completamente o perfil das economias mundiais, inclusive a do Brasil, né? E acabou traçando um rumo muito importante, porque foi a partir desta conferência de 72, que instituiu o Dia do Meio Ambiente, é que nós começamos a ter uma gestão ambiental instalada em nosso país, no Brasil. E a partir de então, uma série de legislações específicas voltadas para a questão ambiental que hoje fazem com que tenhamos uma das mais avançadas legislações do mundo, em que pese nossa gestão ambiental não ser, obviamente, um modelo, né, de administração, infelizmente, para o mundo, né? Gostaríamos muito que fosse. Mas há cidades, há estados, né, no Brasil que são, sim, um forte modelo para países avançados do mundo todo, como é o caso do estado de São Paulo e como é o caso também da cidade de São Bernardo do Campo, que tem hoje à frente um grande secretário, o doutor Pagliuca, né, promotor de justiça brilhante, né, e que foi chamado pelo nosso prefeito Orlando Morando para a difícil missão de estabelecer uma gestão ambiental no município de São Bernardo do Campo, né. Nesta oportunidade eu quero agradecer ao prefeito Orlando Morando pelo convite, ao secretário de Gestão Ambiental, meu amigo, doutor José Carlos Pagliuca, e a dois amigos especiais, a Sônia Lima e o Giba Marçom, que assessoram o doutor Pagliuca na gestão ambiental de São Bernardo do Campo e são referências minhas na área da luta em prol do equilíbrio ambiental no estado de São Paulo e no Brasil. Me foi dada a missão de falar sobre a função econômica e social da gestão ambiental. Olha, a gestão ambiental, como nós estamos vendo, é a difícil arte de administrar, né, as atividades humanas, né, fazendo com que elas tenham o menor impacto possível, possam prevenir danos ambientais, né? Mas isto tem um interesse, né, tem uma função. E a primeira função da gestão ambiental é a econômica. Porque nós temos que observar que a questão ambiental ela é intimamente ligada à questão econômica. Xenofonte, lá na Grécia Antiga, quando ele criou o termo economia, né, ele gerou o termo economia de duas palavras já existentes: oikos, casa, ambiente, oikos, e nomos, normas, né? Ou seja, normas da casa, normas do ambiente, né? É este o sentido do termo economia. E por que Xenofonte criou esse termo, né? Oikos, nomos, economia? Porque ele visava conferir nome a uma ciência direcionada à administração da escassez. Exatamente. A economia, ela diz respeito à administração da escassez. Se tudo fosse abundante no mundo, não teríamos por que, obviamente, né, estarmos falando aqui de economia. Aliás, se as coisas fossem abundantes no mundo, nós estaríamos de tanga até hoje e não precisaríamos ter tido todo este trabalho de evolução civilizatória em função da busca da racionalização dos recursos econômicos no nosso planeta. A economia, ela administra a escassez e, para tanto, ela impõe uma razão, né? A razão, ela é muito firme porque ela está intimamente vinculada à questão da produção de bens econômicos, né? A distribuição e o consumo.
Mas de onde se extrai esta produção? Do ambiente, né? E, obviamente, esta extração e esta produção, ela determina o valor, né? O valor que é estabelecido pela demanda sobre determinados bens, né? Os bens valorizam, né, em função da demanda que há sobre eles e a sua escassez. E por que falamos isso? Porque, meus amigos, o meio ambiente é um bem escasso. Os recursos ambientais estão se tornando escassos a cada dia que passa. E à medida que eles ganham valor econômico em função da sua escassez, toda esta máquina do Estado, a máquina governamental, a máquina das atividades privadas, se volta para aperfeiçoar a gestão ambiental. Muito bem, falamos da economia, né? Obviamente, a economia, ela vem do termo oikos e nomos, portanto, ela está relacionada a duas ciências. Ecologia, que também tem a mesma raiz oikos, economia, ecologia. E direito, que cuida do nomos, das normas. Na ecologia, nós temos que pensar justamente nos trabalhos relacionados aos recursos, ao meio, né, que envolve os recursos, e ao equilíbrio no uso desses recursos, né? São estas as razões que fazem com que continuemos vivos, né, no meio em que vivemos, né? Não só nós, como todos os animais e até mesmo os vegetais, e mais do que isso, né, até mesmo os micro-organismos que nos cercam, até mesmo os patogênicos, como é este, que hoje nos afeta profundamente, né, e que nos faz hoje fazer esta palestra pelos meios, pela via digital, que é o coronavírus. Do ponto de vista do nomos, do direito, nós temos instituições importantes. Se nós falamos em uma razão, né, para administrar bens que são escassos, que são os recursos ambientais tirados, né, do oikos, do meio, né, nós temos que falar numa autoridade. Né, e esta autoridade ela vem para resolver conflitos de uso desses recursos e estabelecer normas. Daí vem um termo nomos de economia. Acho que fica bem claro, né? A razão econômica da questão ambiental está na própria raiz do termo oikos nomos, economia. Muito bem. A gestão ambiental, ela trabalha com alguns critérios muito importantes, né? A primeira é a obrigação da gestão, que é a introdução da variável ambiental no planejamento, no processo de decisão da administração pública e privada, né? Ou seja, qual é a grande função do gestor ambiental, daqueles que administram as questões e as causas relacionadas ao meio ambiente, né? Introduzir a variável ambiental no processo de decisão das autoridades e dos administradores principais, dos executivos das grandes companhias, né? Como é que você faz isso? Você faz isso fazendo, primeiro, um exercício de prevenção. Não tem nada mais importante numa gestão ambiental do que prevenir, né? E a prevenção, ela é um trabalho muito importante de previsão, né, e de prevenção. Ou seja, você tem que trabalhar com previsibilidade, né, saber prever as questões, e isso implica em planejamento, né, e você precisa se prevenir, né, trabalhar para, sabendo de impactos negativos que possam advir de determinadas atividades, trabalhar na outra ponta, ou para evitar que os danos ocorram, ou para minorar esses danos, né? Esse trabalho de prevenção de danos ambientais, ele é muito importante para nós entendermos a gestão ambiental como uma gestão de planejamento, uma gestão que é posta antes. Ou seja, a grande eficiência da gestão ambiental está na hora em que ela previne danos que irão ocorrer, né? Isso é mais importante, porque muitas vezes um dano ambiental, depois que ocorre, é muito difícil a sua reparação. E nós temos aí N exemplos, inclusive na região do Grande ABC, relacionados a isso, né? Para isso, nós vamos trabalhar com redução de custos diretos, que são os custos diretos, aqueles custos diretamente envolvidos com a extração, né, dos recursos ambientais para as atividades humanas.
Caso exemplo típico, água. Água é um recurso que se torna escasso porque é um custo direto que deve ser cuidado pela gestão ambiental, né? Nós moramos aqui numa região metropolitana e São Bernardo do Campo tem a grave responsabilidade de cuidar dos mananciais que abastecem milhões de habitantes da região da Grande São Paulo, né? Só aqui na região dos mananciais de São Bernardo do Campo, nós temos a água que abastece 5 milhões de pessoas na região sul, né, da região metropolitana de São Paulo, né? Então, água é muito importante, é um custo direto. Energia é outro custo direto, né? Florestas são custos diretos, matérias-primas, né? São coisas que precisam ser cuidadas pela gestão ambiental, né? E você também tem que trabalhar com os recursos, com os custos indiretos. São os danos ambientais. Você precisa prevenir e mitigar, ou seja, compensar ou reparar esses danos, né? Isto em função do quê? Dos danos ambientais são danos que podem afetar a saúde humana e as atividades que sustentam a vida humana. Então, nós temos um trabalho com referência a custos indiretos enormes, né? E que dizem respeito também à nossa gestão ambiental, né? Um exemplo típico, urbanização, né? A urbanização ela causa um impacto enorme. Vamos dar um exemplo? Região de mananciais, aqui em São Bernardo do Campo, né? Nós temos ali uma ocupação humana enorme, advinda da urbanização. E ela se dá por conta de uma atividade econômica muito forte que caracterizou a região da Grande São Paulo, do ABC, né? Que foi a industrialização, em especial a partir da década de 50. Né? Quais são os principais alvos de uma gestão pública ambiental? O saneamento básico e o saneamento do meio, né? Nós não teremos nunca dignidade se não estivermos com uma estrutura de saneamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto, né? E gestão dos resíduos, né? Se nós não tivermos esse triângulo, nós não temos dignidade, né? Nós vamos morar no meio do esgoto, né? Não vamos ter água tratada para beber, vamos ficar doentes e o que é pior, vamos morar no meio do lixo. Imagine, né? Ou seja, o fundamental para uma boa gestão ambiental começa no saneamento básico. E o saneamento do meio, que é sanear, ou seja, corrigir a poluição ambiental decorrente das emissões atmosféricas, né? Decorrente dos efluentes, né? Ou seja, aquilo que é despejado, né? Como poluente das atividades fabris, né? Das atividades humanas, né? E, obviamente, lá na outra ponta, cuidar para que toda esta atividade poluente não afete cada vez mais o clima do planeta, né? O nosso microclima e o clima do planeta, né? Os regimes de chuva, né? O regime pluviométrico, ou seja, começar a chover cada vez menos ou chover demais, né? Por conta do desmatamento, por conta do excesso de poluição atmosférica, né? Por conta do excesso de poluentes, gases de efeito estufa, que acabam alterando o clima de todo o nosso planeta. Ora, a Organização das Nações Unidas, pensando nesta questão relacionada à funcionalidade, à função econômica da gestão ambiental, estabeleceu no terceiro encontro mundial para lidar com a questão ambiental, que foi no Rio de Janeiro, a Rio+20, em 2012, né? Que nós iríamos entrar numa nova era, chamada a Era da Economia Verde, né? A economia verde, né? Ela, para poder andar corretamente, segundo as Nações Unidas, deveria obrigar os países, né, do mundo a destinarem 2% do PIB, do Produto Interno Bruto de cada país, que daria uma média de 1,3 trilhão de dólares, né, em 10 setores chaves, ou seja, esse dinheiro iria trabalhar, iria ser investido, né, na agricultura, na melhoria das edificações, na energia, na pesca,
na silvicultura, na indústria, no turismo, nos transportes, na água e na gestão dos resíduos sólidos, né? Ou seja, nós temos aí 10 setores importantes que são os setores mais preocupantes para uma atividade de gestão ambiental. Vamos repetir: agricultura, edificações, ou seja, engenharia urbana, energia, pesca, silvicultura, indústria, turismo, transporte, água e gestão de resíduos, né? Ora, pensem nisso. Nós não podemos pensar em gestão ambiental, em controle ambiental, sem observarmos que todo o dinheiro, né, para a economia de baixo carbono, que é aquela que vai se instalar e já está se instalando no nosso país e no mundo, né, é toda ela voltada para a infraestrutura, para o saneamento, né, e para as atividades que dão suporte à economia do planeta, né? Portanto, guardem bem, uma das pernas da gestão ambiental é a sua função econômica. Todo esse esforço, né, visa conferir funcionalidade ambiental à atividade econômica e funcionalidade econômica à proteção ambiental. Nós precisamos fazer com que as atividades econômicas tenham uma funcionalidade para o meio ambiente, mas também precisamos conferir uma funcionalidade econômica às atividades de proteção ambiental. Porque se elas não tiverem essa funcionalidade, elas vão ser um ônus puro e, como tal, ninguém trata de controlar o dano ambiental. Nós temos exemplos claríssimos aqui no Brasil. Um esforço enorme do governo brasileiro, por exemplo, para regularizar fundiariamente, ou seja, regularizar as propriedades na região amazônica. Por quê? Porque se não houver uma regularização a qualquer preço das propriedades na região amazônica, aquela floresta continua sem dono. E nós sabemos que o que está sem dono, todo mundo mete a mão. Uma das razões grandes do desmatamento na região amazônica está justamente no fato de que não há, infelizmente, uma gestão fundiária, uma gestão de propriedades digna desse nome na região. Então percebam o que está o governo procurando fazer com a regularização fundiária. Conferir funcionalidade econômica à proteção ambiental. Nós temos que trabalhar com alguns princípios da Organização das Nações Unidas para entendermos como é que funciona esta função econômica da gestão ambiental. E ela funciona da seguinte maneira: todo aquele que tiver uma atividade econômica deve arcar com os custos ambientais desta atividade. Isso nós chamamos de princípio do poluidor-pagador. Em princípio, quem produz a contaminação deve arcar com os custos dela. Quem usa um recurso ambiental para fins econômicos deve pagar por este recurso. Isso vale desde a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, e, portanto, você tem que pagar uma compensação pelo carbono, né, que você está emitindo, você tem que ter uma obrigação de suprimir esse carbono em algum momento, como também, se você usa água, você vai pagar pelo valor correspondente à quantidade que você está utilizando para a sua atividade econômica. Ou seja, é fundamental nós percebermos que este raciocínio econômico que foi estabelecido pelo princípio 16 da Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, é um princípio que hoje gere praticamente tudo no mundo, né? E é muito importante nós guardarmos esse princípio. Outros princípios. O princípio 4, que diz o seguinte:
também das Nações Unidas. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento, não pode ser considerada isoladamente deste. Ou seja, se nós pensarmos em desenvolvimento econômico doravante, temos que pensar na proteção ambiental. E mais, é dever coletivo dos Estados cooperar na erradicação da pobreza, reduzir disparidades e atender às necessidades humanas. Então veja, pobreza é um fator importante a ser combatido, né, pela gestão ambiental. Nós temos que reduzir a pobreza, reduzir as desigualdades, porque elas também geram um profundo desequilíbrio ambiental no planeta. São 3 princípios, polidor parador, o princípio da integração do vetor ambiental no planejamento e o dever dos Estados em erradicar a pobreza, são 3 princípios dentre 27 princípios que foram estabelecidos pelas Nações Unidas na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, ratificado depois a Rio+20 em 2012. São princípios muito importantes, muito caros para fecharmos essa questão da funcionalidade econômica, né, da gestão ambiental. Agora, vamos passar para a discussão sobre a função social da gestão ambiental. Já vimos que ela tem uma função econômica, mas a outra perna é tão importante ou mais, né, que é aquilo que diz respeito à organização, nossa organização enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos, como vamos lidar uns com os outros, né, e no que a gestão ambiental tem que contribuir com isso. Ora, a função de um gestor ambiental, né, do ponto de vista social, é a de conferir o uso racional dos recursos ambientais nessas atividades econômicas e sociais visando o bem comum, né? Desde quando foi instituído pela Igreja o princípio da função social no século XIX, né, esta função ela existe para garantir o bem comum, né, aquilo que seja bom para todos nós, para o planeta como um todo e para as relações humanas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma gestão ambiental humana, voltada para o ser humano, voltada para as questões sociais, para a diminuição das desigualdades, para a erradicação da pobreza, né, e principalmente para a melhoria da convivência entre os seres humanos, né, no meio que os cerca, né. Para tanto, nós vamos trabalhar com outras funcionalidades. A primeira delas é a função social da propriedade, né. As propriedades, e isso está na nossa Constituição, né, devem ser utilizadas de maneira racional, de acordo com os planos estabelecidos para o ordenamento territorial das cidades e do campo, né, e com respeito às regras ambientais, né, e mais, né, sempre visando uma produção para uma finalidade social. Isto é que é a função social da propriedade. Na Constituição Federal, ela está lá no artigo 5º da Constituição, no artigo 186, no artigo 182, né? E, portanto, ela existe, ela está lá, não é um mero discurso, né? É você utilizar uma propriedade, utilizar o bem que você possui, né, dentro daquilo que está estabelecido pela lei, né, de forma correta, né, e, obviamente, fazendo com que o impacto no meio ambiente seja o mais aceitável possível, né? E por que nós fazemos isso? Porque hoje nós temos um controle social sobre o uso que fazemos da propriedade, do carro até a nossa casa, né? Da fazenda até o palácio do governo, né? As pessoas hoje, elas controlam, elas têm meios, né, de poder verificar se o uso que você está fazendo da sua propriedade é um uso que esteja adequado ao meio onde você vive, né? Não estou falando só dos aspectos morais, não, mas principalmente dos aspectos ambientais mesmo. Som, né, emissão de poluentes, desmatamento, uso inadequado da água, né, despejo de poluentes na terra, no solo, né, nos cursos d'água, na atmosfera. Isso tudo hoje passa a ser controlado como um todo pela sociedade, né? Então isso cria o que nós chamamos de função
jurídica ambiental, que está estabelecida na Constituição nossa desde 1988. Vamos falar um pouco disso no final. Para que nós fazemos isso? Porque a função de um gestor ambiental é a função do Estado. E qual é a função do Estado? É garantir a soberania do país. E você só garante soberania se você exerce um controle territorial adequado no seu país. Seja na cidade, seja na planta da fábrica, seja na sua casa, seja no mar territorial, seja na região amazônica ou em um dos biomas, né, enormes continentais que nós gerimos em nosso país, em nossa nação. Né? Ora, este controle territorial é a razão de ser da soberania. Como você exerce o controle territorial numa gestão ambiental? Planejamento, mapeamento, ordenamento territorial. Eu primeiro mapeio, faço inventário do que existe numa determinada região, planejo, vejo o que eu quero em relação àquela região, de acordo com o que é possível ali fazer, e ordeno o território para então licenciar as atividades neste território de acordo com aquilo que eu planejei. Isso é possível, gente. Pode ser feito. Até para apagar incêndio, né? Antes que digam, imagina como fazer isso num país complicado como o nosso. Até para apagar incêndio é preciso planejar. Então, vamos à obra. Vamos conferir funcionalidade, né, social, estabelecer a ordem ambiental e o controle territorial para garantir a nossa soberania, senão nós a perdemos. Né? E isso é um problema que nós estamos lidando diariamente. Vide a discussão sobre desmatamento e incêndios florestais, né, no ano passado, né, que envolveu até mesmo o presidente da França questionando se nós realmente tínhamos direito a ter soberania sobre o território amazônico em função disso. Então essa discussão é séria, essa discussão leva à guerra. Né? Então temos que ficar muito atentos a isso. Né? Uma outra coisa muito importante que eu acho sério, né, é que também há alguns princípios dentre aqueles 27 estabelecidos pelas Nações Unidas que nós podemos destacar em função da funcionalidade social, né, da gestão ambiental. O primeiro deles é o princípio 1. Seres humanos são o centro das preocupações do desenvolvimento sustentável e têm direito à vida saudável e produtiva em equilíbrio com a natureza. Primeiro, o centro das preocupações do desenvolvimento sustentável é o ser humano. Portanto, uma gestão ambiental correta é uma gestão humanista, que se preocupa prioritariamente com o ser humano. Princípio 2. Os Estados têm o direito soberano a explorar os seus recursos, mas também têm a responsabilidade de assegurar que suas atividades não causem danos além dos limites da sua jurisdição. Volto àquilo que eu estava explicando antes. O direito soberano à exploração dos recursos passa pelo controle territorial. E isso é uma das grandes funções da gestão ambiental. Né? Há um outro princípio que eu queria expor para vocês, até já terminando essa palestra, né? Que é o princípio 10, que é o princípio da participação. Né? Entre os 27 princípios da Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, se destacou um princípio que foi acordado, ou seja, ele veio por consenso, né? Todos os países concordaram, né? E inclusive os países ditatoriais. Isso que é o mais incrível. O princípio 10 é o princípio da democracia, da participação popular nas decisões dos governos. Veja que poema que é este princípio. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados no nível nacional, né, para ter acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente, né, e de que dispõem as autoridades públicas
informações acerca dos materiais e das atividades perigosas em suas comunidades. Então veja, primeira maneira para tratar uma questão ambiental é assegurar a participação. 2. Garantir acesso adequado à informação sobre a questão ambiental. 3. Dar oportunidade das pessoas participarem dos processos decisórios. E, se nada disso der resultado, garantir o acesso aos mecanismos judiciais para solucionar um conflito. Este princípio 10 é uma Constituição. É um princípio de democracia que foi aceito por todos os países signatários, né, da Conferência das Nações Unidas em 1992, no Rio de Janeiro. Né. É um princípio que hoje está inserido, inclusive, nas legislações todas de gestão ambiental em nosso país. Né. E nós temos um grande exemplo de gestão ambiental estabelecido numa lei, ou melhor, numa norma constitucional, uma norma que constitui as legislações, né, referentes à questão ambiental no Brasil, que é a norma do artigo 225 da nossa Constituição de 88, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vocês têm ideia do número de coisas que nós acabamos colocando, inserindo dentro desta norma constitucional? Primeiro, um direito de cidadania, uma garantia fundamental. Todos têm direito ao meio ambiente, mas não é qualquer meio ambiente, é o ecologicamente equilibrado. O equilíbrio é dinâmico, não existe equilíbrio estático. Né? O equilíbrio estático está no cemitério, mesmo assim nós sabemos que ali os corpos viram pó. Né? Então, nem ali no cemitério nós vamos ter um equilíbrio estático. Né? Ou seja, o equilíbrio dinâmico é aquilo que vem na dinâmica dos processos econômicos. Né? O equilíbrio ambiental é aquele que vem num processo de urbanização, com todos os desequilíbrios existentes, desde que aquilo signifique uma melhoria de qualidade de vida, né, ou uma adequação econômica e social, né, às demandas que precisam ser geradas no local ou serem atendidas, né, isso é um equilíbrio. Então a definição da Constituição é muito mais ampla do que meramente a gente entender que o equilíbrio é aquilo que a gente vê no aquário, né, ou então no quadro, né, de natureza morta pendurado na parede. Né? É dinâmico. 2. Se diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é só um direito, ele é um bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo é um bem juridicamente estabelecido pelo Código Civil Brasileiro. O Código fala que os bens públicos são aqueles que são os patrimoniais, são os bens de uso especial, o carro de polícia, por exemplo, o palácio do governador, e os bens de uso comum do povo, praias, ruas, praças e o meio ambiente, que não está só numa praça, só numa rua, só numa praia, está dentro de casa, está fora de casa, está num escritório, está numa fábrica. Né? Ele é mais amplo do que todos esses outros bens jurídicos de uso comum do povo previstos pelo Código Civil Brasileiro. A Constituição estabeleceu uma equivalência do bem jurídico ambiental àquilo que está estabelecido na nossa lei para os logradouros públicos, ou seja, todos têm acesso a ele. É isso que a Constituição quis dizer. Disse também que este bem tem uma função, é ser essencial à sadia qualidade de vida. E disse quem são os titulares, obrigados a manter essa sadia qualidade de vida. Poder público e coletividade. Ambos têm que trabalhar para que este bem atenda a nós que estamos aqui e àqueles que ainda não nasceram, que são as futuras gerações. É exatamente esta a redação posta pelo artigo 225 da Constituição Federal, que
que eu acho que é muito importante para que a gente possa lembrar que a gestão ambiental visa cumprir esta norma constitucional, né, tão esquecida, né, quando a gente observa muitas barbaridades sendo cometidas em prol, né, de uma gestão ambiental mais fluida, mas que de repente não está mais atendendo a qualquer uma das demandas, né, em prol da qualidade de vida das pessoas no planeta, né? Portanto, o papel do gestor ambiental é manter o compromisso com o futuro, atender às necessidades do presente e vislumbrar sempre o próximo passo para a preservação a melhor possível dos recursos existentes no nosso planeta. Era esta a mensagem que eu queria deixar para os nossos amigos nesta data importante, né, que é a data mundial do meio ambiente. Muito obrigado.